Queridos, que você já possa abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. O Senhor tem uma palavra gloriosa para os nossos corações essa noite. Êxodo, capítulo 3. Antes de começarmos, também quero pedir oração à igreja, porque não que algum lugar seja mais especial do que outro, mas às vezes a gente carrega alguns desafios diferentes uns dos outros, né? E eu fui convidado pela Convenção Batista Pernambucana para ser o preletor do Congresso de Jovens do Alto Pajeú, que é uma região de Pernambuco, para estar levando a mensagem para eles. E é num ambiente, numa dimensão um pouco diferente da que eu tenho costume, né? da que eu geralmente estou inserido, pregando diretamente dentro de uma convenção. Eu queria que a igreja pudesse estar esses dias também em oração. Não vai ser agora, será nessa semana, na outra, eu acredito, né? Estarei na cidade de Serra Talhada, nesse evento. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Vamos fazer essa leitura. Capítulo 3 do maravilhoso livro de Êxodo. Quase leio errado, quase leio Colossenses aqui. Ia ser bonito aqui, né? Todo mundo, o que é que está acontecendo? O quê? É bem pertinho, né? Bem pertinho, para você ver, né? Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler aqui 15 versículos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Moisés, vou ler na versão NVI, é isso, já sabe, o pessoal é bom, isso é desenrolado. Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, aqui estou. Ele respondeu. Então Deus disse: aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá. Eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou quem o envia. Quando você tira o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar adiante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhe direi? Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me envio a vocês. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor,
o Deus dos seus antepassados, de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Amém? Eita pressão, hein? Pressão que Moisés viveu aqui nesse momento. Queridos, Moisés estava prestes a viver um dos grandes eventos que nós conhecemos narrados na Bíblia. Isso aqui são episódios anteriores à saída do povo hebreu do Egito, da escravidão no Egito. Mas Moisés já estava em um outro lugar, porque Moisés tinha cometido um delito. Moisés já sentia as dores do seu sangue, porque ele foi criado como um egípcio, vivia como um príncipe, mas Moisés já estava vendo alguns atos de excesso contra o povo hebreu e já estava sentindo o seu sangue ferver. Em um momento de violência contra um hebreu, Moisés se ira e acaba assassinando o egípcio que assolava o seu igual de sangue, né? O seu parente ali, o seu hebreu, seu irmão compatriota. Então Moisés vai se refugiar nessa região de Midian, que era a região que dá nome ao que nós chamamos o grupo dos midianitas, que era um povo, na verdade, que vivia naquela região. Muitos povos daquela época eram povos nômades. Por isso que as cidades que já se firmavam como cidades, acabavam todas sendo lugares muito fortes, com grandes fortalezas, porque a maioria dos outros povos eram povos que não tinham cidades, eram povos de acampamento, que saíam por várias regiões do mundo, como naquela região do Oriente Médio foi assim por muitos anos. Por muitos anos foi assim. Inclusive, é exatamente naquela região onde o nomadismo começa a dar sinais de acabar, porque o ser humano, antigamente, ele precisava se alimentar, como sempre, não antigamente, né, até hoje. Ele precisa comer, ele precisa usufruir da terra. Então, ele não tinha as técnicas que se tem hoje, principalmente a da agricultura. Então, ele precisava correr por várias regiões do mundo, porque ele não era um agricultor, ele não era sedentário. O sedentarismo não é apenas sobre atividade física, é o nome que se dá aos grupos, não é isso, professor? Que se dá aos grupos que permanecem em determinado local. Mas os nômades eram coletadores, eles usufruíam do que tinha na terra, pegavam o que tinha na árvore, o que tinha ali naquele território. Em determinado momento, eles começam a aprender a controlar o espaço, o tempo e a região, fazer canais de rios, se organizar para poder usufruir daquele local, aprender a cuidar dos animais, aprender a plantar, não apenas a colher aquilo que já tem na natureza. E aí o homem começa a se fixar em alguns lugares. O Egito já era forte, outras regiões já eram fortes, porque eles já dominavam, de alguma forma, essas técnicas. Aqueles que não tinham domínio sobre esses aspectos, acabavam sendo nações e grupos um pouco mais enfraquecidos. O que acontecia, inclusive, com o próprio povo hebreu, que era fácil de ser escravizado porque ainda não tinha casa. Era um povo que já tinha toda a direção, Deus já tinha preparado toda a direção ao ponto de que ele se apresenta a Moisés como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Já era um povo com crença, com padrão, com língua, com a estrutura, mas não tinha uma terra. Então Deus começa a direcionar, dá a intenção ao coração de Moisés e de outros, que foram começar, depois de todo esse episódio que nós conhecemos do Egito, eles começam a saga no deserto, para uma terra que não era uma terra vazia, era uma terra que já tinha leite e mel, que o texto vai dizer. Já existiam pessoas vivendo nesses lugares. Inclusive, Jerusalém já existia. Jerusalém não foi fundada pelos israelitas, pelo povo hebreu, mas existia um povo, o que a Bíblia dá a entender que o povo que já existia ali eram os jebuseus, que já existiam naquela região. Então eles vieram para uma região que já era próspera. O Senhor já tinha preparado para aquele povo uma região que já estava em processo, já estava em andamento. No entanto, Moisés, ao cometer esse delito, foge para essa região desse povo nômade que estava acampado já há algumas décadas naquele lugar,
que era a região dos Midianitas, e lá ele começa a se desenvolver por lá, encontra esse sacerdote que existia, que era o Jetro, e se casa com a filha desse Jetro, ou seja, Moisés se casa com uma mulher estrangeira, uma mulher que era sim da linhagem de Abraão, porque eles eram filhos de Midian, que eram e Jacó. Então era um outro povo, tinha algumas culturas diferentes. Ele se casa com uma pessoa que vivia um processo diferente, mas tudo aquilo fazia parte do que Deus estava preparando para formar um caráter em Moisés, que foi muito importante em todo o processo desse povo que Deus sempre chamou de meu povo. No entanto, algumas coisas começam a acontecer nesse processo. A gente primeiro precisa entender quem era Moisés. Onde foi que Moisés cresceu? Moisés cresceu num palácio. Onde foi que Deus começou a criar a liderança em Moisés? No deserto. Um homem que era cercado e conhecido de todos, porque quem vivia no palácio como um príncipe é muito conhecido. Mas agora Deus estava tratando Moisés em um anonimato, em que ele vai para um campo qualquer para se tornar apenas um pastor de ovelhas, cuidando de ovelhas que nem eram suas, pois ele estava cuidando das ovelhas de Jetro. O Senhor já estava formando um caráter em Moisés, porque Moisés ia liderar no deserto ovelhas que não eram dele, mas eram do Senhor. O tempo inteiro a gente precisa entender que a Bíblia ela não trabalha com metáforas. A gente sempre fala isso aqui. Em termos literários, talvez. Literatura, talvez sim, metáfora. Mas nós não entendemos assim. A Bíblia trabalha com profecias. Tudo que ela faz é um sinal, é um apontamento profético para uma outra coisa que vai surgir no nosso entendimento. E essas coisas vão se desdobrando até chegar numa coisa central, que é a pessoa de Jesus Cristo. Aqui então nós entendemos, Moisés vai até esse monte, chamado aqui de Horebe, mas também conhecido por outro nome, que é o Monte Sinai. Ali Deus não apenas chama, mas revela a Moisés o seu caráter e a sua missão. Eu queria só dar uma pulada aqui para poder a gente entender os pontos e eu não engoli aqui. Vamos só voltar aqui, rapidinho. Moisés, capítulo 3, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, que era o que dele? Sogro, sacerdote de Midian. Eu sei que o nome parece, não vamos confundir. Midian não é uma mulher. Midian é um local e também o nome de um dos filhos de Abraão. Levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, ou Sinai, o monte de Deus. Onde é que tudo acontece? É num templo? É numa igreja? Não. É em um palácio? Diante de uma multidão? Não. Ele estava trabalhando, cuidando de ovelhas no deserto. Esse monte em que acontece tudo isso, Horebe, é chamado também de monte de Deus. Mas Moisés não sabia que aquele lugar simples e comum ia se tornar sagrado. Porque há lugares que parecem insignificantes aos nossos olhos, até que Deus se manifeste naquele lugar. A santidade e a importância que se deu àquele lugar não se dava ao fato de apenas ser aquele lugar, mas era a presença de Deus que marcava a importância daquele lugar. Moisés ele sai de um lugar de muita presença, de muita visibilidade, para o deserto viver o anonimato. Aqui a gente entende que anonimato não é abandono. E às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente estava dentro de uma determinada situação, que parece que todo mundo lembrava da gente, que todo mundo mandava uma mensagem para a gente, todo mundo visitava a nossa casa, e aí a gente sai para um outro lugar, para uma outra circunstância, para um outro tempo, uma outra estação da vida, que parece que esses vínculos e essas proximidades diminuíram. Mas, querido, se você está em Deus, tudo está no controle dele, ele apenas está te tratando. O Senhor tirou Moisés do palácio e levou para o anonimato. Mas isso não significava abandono, significava cuidado. Deus estava fazendo de tudo isso uma forma de conversar com Moisés
de conversar com o povo, de tratar o povo e também de conversar com a igreja, porque hoje nós estamos mais de 3.000 anos, 3.500 anos depois, falando exatamente desse episódio. Deus, ele pode sim nos usar a sua igreja, usar qualquer um, quando nós nos posicionamos dentro de algo que foi programado para ser abençoado, né? De algo que foi programado para ter a unção do Senhor. E às vezes a gente vicia um pouquinho nisso. A gente fica esperando uma mensagem que vai vir no último dia do Congresso de Mulheres. A gente fica esperando o momento da unção que tem no final do Se Joga. A gente fica esperando às vezes o ano todinho para em um evento o Senhor falar com a gente. Mas uma das aparições mais grandiosas que Deus faz na sua palavra, Ele faz a Moisés em um momento da rotina de Moisés. Ele poderia ter até falado no palácio, no trono, poderia ter até falado em um momento glorioso, mas ele falou em um momento em que Moisés estava diminuído, fugindo de um crime que tinha cometido, se escondendo, apacentando ovelhas que nem era dele. E foi exatamente, e não foi nem no meio das pessoas, foi no lugar mais distante, no mato dos matos, pegando um arbusto, porque a sarça não é o nome específico de uma planta, faz referência a um arbusto, nem se sabe de fato que tipo de planta era essa. O que nós sabemos que era um mato que nós colocamos como insignificante, aquele que com certeza na capina é o primeiro a sair. E foi ali em que Deus marca a sua presença, porque Deus não se importa se é congresso, se é Se Joga, se é acampamento, se é evento, se é culto da noite, da manhã, da quarta, do sábado, do domingo. Ele não se importa se é célula, ele não se importa se é uma reunião simples, ele se importa em conversar com você. E isso pode acontecer no banho, no quarto, na visita, até na hora que você está fazendo alguma coisa errada e vem o lapso e ele se comunica com você, porque Deus é Deus. Ele é aquele que quando foi perguntado pelo nome, ele disse: eu sou. Esse é o Deus que eu creio. É o que você crê? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Nós estamos trazendo uma perspectiva, nós estamos trazendo uma narrativa de algo que acontece lá no Velho Testamento. Mas também no Novo, Jesus, ele também encontra pessoas em lugares comuns. E ele conversa com pessoas e faz sua grande obra o tempo inteiro em ambientes comuns, chamando pessoas comuns, como pescadores, por exemplo, à beira do mar, como uma mulher junto ao poço, como um cobrador de impostos na hora que está fazendo a repartição. Porque este é o Senhor. Alguma coisa está acontecendo ali. Tem alguma mensagem que está sendo contada para aquele que carrega no seu coração o discernimento e a vontade de aprender mais sobre Deus. Alguma coisa está sendo dita. Porque a palavra não revela nada bagunçado. Nada ali é por acaso. Nada está ali por estar. Tudo tem um real sentido de algo que precisa ser conversado e comunicado à igreja. Sabe aquela história que muitos gostam de dizer, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu sempre discordei dessa afirmação. Deus escreve na sua palavra certo, por linhas certas. Torto é a gente, que não consegue muitas vezes ver a retidão de Deus. O nosso entendimento às vezes não acompanha, mas a palavra está aqui, clara e transparente. Às vezes a gente foge, a gente se esquiva, mas o Senhor está falando com a gente o tempo inteiro, em todo o tempo. Mateus capítulo 4, versículo 18, corrobora para o que eu estou falando. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. O Senhor o tempo inteiro estava fazendo isso, procurando pessoas comuns. Ele não estava procurando, se a gente for olhar com cuidado, Jesus exerce o seu ministério em apenas 3 anos. E não foi correndo atrás de prefeitos, governadores, deputados, vereadores, não foi correndo atrás de reis e rainhas, não foi correndo atrás dos representantes de Roma. Não é verdade? Quando a gente vê com cuidado, Jesus estava focado nisso. Jesus estava focado no staff, a parte mais baixa da sociedade, onde a vida acontece. Era no comércio, era na rua, era no contato com as pessoas comuns. Assim como Deus falou com Moisés, poderia ter agido em qualquer outro momento, com qualquer outra pessoa,
Mas a grande beleza é que ele falou com um cara que era grande, mas no momento pequeno dele. Alguma coisa está sendo contada para a igreja a partir dessa história. Nós procuramos tanto, às vezes quando a gente vê um irmão que cresceu um pouquinho em ministério, que começou a tocar não sei aonde, que começou a pregar não sei aonde, que foi visto não sei aonde, diz, nossa, Deus te levou a lugares altos. O lugar alto que o Senhor quer nos levar não tem nada a ver com esse mundo, meu irmão. Deus está levando a lugares altos pessoas que estão invisíveis aos nossos olhos. Deus tem feito coisas grandiosas em gente que está aqui, que a gente nem lembra o nome. Mas às vezes a gente só está focado no espetáculo, em quem está aparecendo e quem tem evidência. Isso aqui é só madeira e carpete que já está até rasgado. Isso aqui é só material. O lugar alto aqui é simbólico. Mas o Senhor quer, não é engrandecer pessoas. Olha que coisa interessante. No texto que nós lemos, Moisés fala algo interessantíssimo aqui. Ele diz bem assim, ó. Eu vou falar com o faraó? Aí o que é que Deus faz? Não, meu filho, você vai conseguir. Você é grandioso. Deus faz um papel de coach, né? Você é grandioso. Bora, vai, diga, eu consigo. Não, Deus não faz isso com Moisés. Pelo contrário, ele meio que concorda com Moisés. Mas quem sou eu? Tipo assim, eu sou nada. Aí Deus só falta dizer, e é nada mesmo. Mas vá, sabe por quê? Porque eu estarei contigo. Não era sobre Moisés. Lugares altos, coisas grandiosas, nossas conquistas e sucesso, não é sobre a gente, não. O nosso prazer, porque sabemos que estamos sendo instrumentos nas mãos daquele que realmente importa. Somos a tesourinha, o bisturi na mão do médico, o esparadrapo nas mãos do médico dos médicos, do Criador de todas as coisas. E a grande beleza da vida com Deus é essa, é saber que apesar do nosso tamanho, o Senhor tem olhado e direcionado o seu favor a nós. Esse é o Deus que eu creio. Nós lemos o versículo 1, aí na sequência, no capítulo 3, o versículo 2, repetindo, né? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida, ela não queimava. Estou lendo uma outra versão agora, né? Moisés estava vendo o quê? Algo extraordinário. Só que mesmo vendo algo extraordinário, ele sentiu que deveria se aproximar. Quando ele se aproxima, né, e o texto vai dizer, é legal essa parte, que no versículo 3, meio que vai narrar o pensamento de Moisés, né? Vou me aproximar para ver essa coisa estranha. Eu vou me aproximar para ver essa coisa extraordinária aqui. Por que que essa sarça não queima? Quando ele está caminhando em direção, ele interrompe o caminho, porque muitas vezes Deus vai quebrar o nosso entendimento porque a gente está distraído. Moisés estava distraído. Porque ele viu uma sarça pegar fogo, ele se encantou com aquela coisa toda, ainda estava faltando um discernimento a Moisés sobre o que de fato estava acontecendo ali. Deus fala com a gente. Ele fala. Só que às vezes a gente está ocupado demais para ver. Às vezes a gente está dando atenção a outras coisas. Mas Deus fala, igreja. Deus fala. Ah, mas eu tenho orado tanto para Deus falar comigo. Ele já está falando. Ora para o Senhor tirar do seu coração, dos seus ouvidos, as suas distrações. O que nós precisamos para estar perto do Senhor. A presença do Senhor paira sobre toda a terra. Sobre tudo, sobre toda a terra. E Ele fala como o som de muitas águas. Eu não vou contar de novo a história da cachoeira, de quando eu estava na Serra da Fumaça, que eu já cansei de contar isso para dar esse exemplo. Não conhece essa história? Ah, era tudo que eu precisava ouvir. Certa vez... Não, estou brincando, mas num outro momento eu conto. Mas o Senhor, Ele vai fazendo isso. Ele está o tempo inteiro conversando. Ele está o tempo inteiro comunicando.
Alinha os seus ouvidos. Procura direcionar os seus olhos. E alinhar a sua caminhada na direção do Senhor. Porque as nossas distrações são muitas. E nem são as mesmas. Às vezes o que é distração para a Anailda não é uma distração para mim. Mas às vezes a minha distração nem incomoda ela. Mas cada pessoa tem a sua distração. Às vezes a distração, agora mesmo em época da Copa do Mundo, não faltou distração. Ontem poderíamos estar mais uma vez, né? Mas assim como em 2018 eu inventei de ir para a casa de o Anderson para assistir o jogo. Não assisto mais na casa de o Anderson, que o Brasil perdeu para a Bélgica lá. Aí em 2022 eu fui para a casa de uma certa pessoa que está aqui olhando para mim. Sabrina. O Brasil perdeu, estava na casa de Sabrina. Eu inventei de atender um chamado de Kaylee Miller e aí o Brasil perde na casa de Jéssica. Não vou mais na próxima Copa. Né? O problema era eu, na verdade, né? Não era nenhum... Brincadeira, gente. Ele já vem dando risada ali, já vem pelo corredor dando risada. Estou brincando. Mas são distrações, tá vendo? É fácil a gente se perder? É fácil a gente se perder. O que é entretenimento, o que é graça, o que é risadinha, a gente já se perde logo. Que tudo se torna muitas vezes mais interessante do que aquilo que é genuinamente sério. Tudo se torna mais valoroso. E eu entendo, de certa maneira, é porque nós estamos cansados, estamos sobrecarregados do trabalho, do estudo, da rotina familiar, da casa, de ter que limpar isso, ter que ajeitar isso, é a semana toda, é de manhã, de tarde, de noite. Todo mundo aqui, de certa maneira, se a gente olhar com cuidado, a gente não para de trabalhar, a gente trabalha até de madrugada. Toda hora a gente está fazendo alguma coisa. E a gente está exausto. Então, o corpo que está exausto começa a encontrar e procurar sentido em distrações para ver se se desconecta um pouquinho da realidade. E é aí que entra o perigo. É por isso que a gente precisa, na nossa relação com Deus, ela precisa ser um exercício. É algo que a gente precisa exercitar para aprender a caminhar com Ele, aprender a gostar da palavra, aprender das coisas do Senhor, porque tudo é prática, inclusive isso. Não pense que vai ser uma oração que vai resolver as suas distrações. Ai, Deus, resolva aqui meu problema. Eu não consigo parar de subir a linha do Instagram aqui, ó. Meu dedinho, eu estou andando na rua, já fica assim, ó. Resolve aqui, daqui a pouco você está assim, ó. Resolve aqui para poder eu ler sua palavra. Não. A revelação já está dada. Você já sabe o que é prioridade. É a palavra ou é a timeline ali do Instagram? O que é mais importante? Não precisa responder, você já sabe. Então, se a revelação já existe na sua consciência, no seu entendimento raso e básico, é uma revelação que o Senhor não precisa afirmar. O que precisa agora é esforço, é luta. Sabe o nome disso? Adoração. Porque é sacrifício. É aqui que eu tenho que queimar. É nesse momento que eu vou cantar, que as músicas que eu canto vão se tornar verdade. Perdendo tudo por amor e com alegria. É aqui que eu realmente estou perdendo. Porque eu estou, às vezes, abrindo mão de um momento que eu não vou deixar de ter. Eu vou continuar tendo, mas a dose está errada. É nesse momento que eu vou começar a ouvir a voz de Deus. Como em Marcos, capítulo 4, versículo 9. Quem tem ouvidos, o quê? Ouça. Hoje, até quem não tem ouvido, está ouvindo. Com outras linguagens que a humanidade desenvolveu para entender e aprender das coisas. Formas de se comunicar. Que o ser humano ele é incrível. Ele sempre desenvolve uma forma de se expressar. Eu vi um dia um vídeo de um cara tocando uma guitarra só com os pés, que eu fiquei numa inveja gospel, tocando teclado, tem um tocando teclado com os dedos dos pés, os dedos abrindo assim, ele não faz com a mão, o cara faz com os pés, com os dedos tudo juntinho. Tocando. O ser humano ele sempre dá seu jeito. E isso é dom de Deus. É parte dessa imagem e semelhança, essa capacidade de se relacionar, de sempre estar dando um jeito de comunicar, de falar, de desenvolver. Então o Senhor nos deu habilidades para resolver esses problemas. Então, agradeça a Deus que parte já está resolvida. Parte já está resolvida, uma parte enorme. O que falta agora é vontade, discernimento e entendimento do que é prioridade no seu, no nosso coração. Porque quando nós temos os nossos ouvidos, mas os nossos ouvidos agora eles estão alinhados espiritualmente, ou seja, são ouvidos bíblicos, vamos dizer assim, ele não apenas está escutando sons, mas ele aprende a perceber, a acolher e a responder aquilo que Deus está falando com cada um de nós. E aí a gente começa a viver um nível de alinhamento completamente diferente. Só seguindo aqui.
capítulo 3, versículo 4, Êxodo. Então Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Versículo 4, esse. Nesse momento, Deus está chamando Moisés como? Pelo nome. Isso revela o quê? Proximidade, intimidade, conhecimento, propósito. Isso começa a mostrar um novo nível nesse processo da relação de Deus com Moisés. O chamado repetido, ele vai comunicar, isso vai acontecer muito na Bíblia, vai comunicar intensidade. E essa intensidade também vai comunicar uma certa intencionalidade de Deus, uma afeição de Deus. Como se Deus estivesse, como não? Deus estava preocupado com o que estava acontecendo. O povo de Israel, a gente precisa lembrar, eles clamavam por libertação. E tudo isso aqui é sinal de que Deus estava ouvindo aquelas pessoas. E Ele estava ouvindo e respondendo aquele clamor. E agora indo em direção a um homem, para que tudo aquilo acontecesse. A grande beleza é que nós já sabemos o spoiler e já sabemos o final da história. Deus realmente resolve em 40 anos. Porque Deus precisava forjar todo um caráter, forjar uma estrutura de ideias, de pensamentos, de formas de enxergar o povo, a realidade, a si mesmo. Deus não vai resolver os seus problemas apertando um botão. Ele vai lhe dar fórmulas, receitas, caminhos para que você viva processos. Deus até pode querer te enriquecer, mas às vezes Ele não vai fazer isso agora ou até nunca, porque Ele conhece o seu coração e sabe o quanto você vai se afastar de muitas coisas se isso acontecer. Não só enriquecer, mas realizar sonhos, realizar planos e projetos. Alguns Deus vai ajudar, vai ser até mais rápido do que você imagina. Outros não. Outros Deus vai entulhar. Tem projeto que vai ser entulhado, que vai ser queimado, que vai ser jogado no chão. Por quê? Porque não convém para um crente. Porque não convém às vezes para um crente, não, mas às vezes não convém para você. Porque o Senhor te conhece. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Tem coisa que tu até daria, eu não tenho 2, mas tem coisa que eu sei que tu daria para um, tem coisa que para o outro já não dá, porque tu conhece o filho que tem. Você conhece. E papai do céu sabe o filho que tem. E tem sorvete que ele não está dando agora, porque ele está só cuidando da gente. É só isso. Não se preocupe. Não é que Deus se importa mais com o outro do que com você. Mas às vezes Ele está até olhando para você com um cuidado diferente. É justamente por isso que algumas coisas não têm acontecido a partir das suas expectativas, porque Deus não se move pelas suas expectativas. Ele mesmo diz, eu sou o que sou. Então Ele está fundado em si mesmo e não em suas expectativas, em seus achismos, nos seus próprios interesses. Amém? Amém? Glória a Deus, gostei do amém. No versículo 5, na sequência desse texto, tem uma parte incrível também, que vai dizer, não se aproxime, tire as sandálias dos pés. Isso corrobora para algo que nós já falamos lá no início. Porque Deus vai dizer o que para Moisés? Pois o lugar que você está pisando é terra o quê? É terra santa. Como assim? Por que era terra santa? Era só um lugar comum, embaixo de um mato comum. Por que era terra santa? Porque ali estava a presença de Deus. A sandália, simbolicamente, carregava a poeira dos caminhos. Retirá-la ela era um sinal de reverência. Eles faziam muito isso. Tirava muito, até porque se hoje a gente que vive numa vida urbana completamente diferente, mas a gente, principalmente algumas casas aqui, algumas ruas, não todas, né, já tem alguns privilegiados, né? Tem o pessoal da rua de Massinho, de Ana Lúcia, né, ganhou um calçamento agora. Mas na minha rua mesmo, a gente chega com o pé fubá. A gente chega com o pé cinza. Aí tem que tirar a sandália muitas vezes para não sujar a casa. Às vezes a casa ainda está úmida, passou pano. Aí você pisa, né? Aí deixa aquela tatuagem no chão da cozinha. Fazer igual aquele vídeo antigo do Whindersson, né? Aí você tem que sair com um pano devagarinho para quem está limpando não ver. Fingindo que nada aconteceu, né? Apagando a história. Então imagina naquele tempo que era vida no deserto. No deserto, que era poeira atrás de poeira. Se tinha muito hábito de descalçar, de limpar as sandálias. Inclusive o João Batista, uma das frases mais bonitas, né, de humildade que nós temos no Novo Testamento, em que ele vai dizendo que hoje eu vos batizo com água, mas virá aquele que batiza com o Espírito, ao qual eu não sou digno, nem de abaixando-me, desatar as suas sandálias.
porque existia muito essa prática. E aí Moisés vai ter esse ato, como submissão, reconhecimento. No entanto, o Senhor fala isso e cria um afastamento de Moisés. E eu acho muito bonita essa parte, porque ela é um recado para a nossa igreja hoje. O Senhor quer intimidade. Ele foi até uma sarça para se comunicar, para criar toda uma forma de se manifestar para Moisés. Ele quer então intimidade, mas ele não anula quem ele é. Ele não anula a necessidade de reverência. Eu estou aqui, eu vou conversar contigo, mas eu sou o que sou. Pode ouvir minha voz, mas não se aproxime, porque eu sou Deus. Vocês têm dimensão disso? Às vezes a gente fala da intimidade com Deus, às vezes a gente até peca na forma de pensar essa intimidade com Deus, de maneiras muito excessivas, como se Deus fosse nosso brother, nosso, como diz minha mãe, parceiro, que ela dizia assim, como era a frase? Me respeita que eu não sou teus parceiro, né? Parceiro, né? Parceiro mesmo, é? Tem esse termo, é? Ah, não sabia não. Pensei que era uma forma de dizer parceiro, uma forma de São Roque lá de... É isso mesmo, né? São Roque não, todo lugar, né? Puxa, menosprezei São Roque agora. Mas todo mundo já ouviu essa frase, né? Exatamente. Não sou teus parceiros. É exatamente isso. Às vezes a gente perde essa mão. Querido, Deus, Ele nos ama. Ele é Deus. Ele enviou seu Filho. Ele criou uma dimensão, uma relação de proximidade. Inclusive, criou conosco uma relação de intimidade até maior com a relação do que Ele fez com Moisés. Como foi com Moisés? 2 episódios. Com Moisés chegou na sarça. Moisés queria até se aproximar. Daqui tá bom. Depois acontece todos aqueles episódios. Ele chega para Moisés, Deus, e chega e diz assim: olha, vocês vão conseguir entrar na terra, mas eu não vou entrar com vocês. Aí Moisés, se fossem a sua presença, eu não vou. E aí Deus até cria toda uma situação para mais uma vez mandar mensagem de como eram os níveis de relação com ele. Moisés fica posicionado em um determinado lugar e Deus aparece de uma forma que Moisés só consegue ver a nuca. Ele só consegue ver a parede, porque Deus não revelou para Moisés o quê? A sua face. Só a presença. Mas aí quando chega no Novo Testamento, o que é que esse mesmo Deus faz? Envia o seu corpo para o mundo, se fazendo como homem. E aquele que antes nem mostrava a sua face, agora vem como homem encarnado e mostra o seu corpo, nu, em um madeiro, sacrificado, com o seu sangue descendo. O que é isso se não é intimidade? Mas mesmo assim, ele demonstra todo o nível do seu poder e da sua glória. Quando um homem imundo, impuro, aquele que nós diríamos, esse daí não merece nada, esse daí é bom é que morra, esse daí não vale nada, o Senhor olha para ele porque ele reconheceu a soberania desse Deus. E um Deus reconhecido sobre o temor que ele carrega e sobre sua própria soberania, aquele que reconhece isso, carrega algo especial. Porque Jesus olhou para o lado, olhou para esse homem e disse: está condenado. Não, estarás comigo no paraíso. Quando? Ainda hoje. Esse é o Deus que eu creio. É o que você crê? Esse é o Deus que procura intimidade, mas que nós não podemos esquecer que Ele é Deus. Porque mesmo no tempo da graça, mesmo no tempo depois que Jesus veio, fez o trabalho, ressuscitou, voltou no seu corpo glorificado, ainda é o mesmo Deus que matou Ananias e Safira, porque não cumpriram com os seus deveres e as suas promessas. Nossa, que Deus é esse? Exatamente, Ele não é homem. Ele é Deus. Eu não consigo, já ouvi muito isso, né? Eu não consigo aceitar um Deus que mata. Mas aceita um político que mata um bocado de gente, indiretamente e diretamente. Justifica uma série de atrocidades, argumentando com, mas você tem que entender que nesse contexto, a gente sempre faz isso com os nossos políticos favoritos. A gente sempre dá um jeito de dar o direito de homens cometerem absurdos. Mas Deus, que nem é homem, que é criador de todas as coisas, acima de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, esse não pode. Esse pode.
E mesmo assim, Ele sempre tem evitado, porque Ele tem agido em nossas vidas, não é com justiça na maior parte das vezes, mas com justiça e misericórdia. E nem precisava. Nem precisava. Deus não precisava ter libertado o povo do Egito. Deus não precisava ter mudado a sua vida quando você encontrou Jesus. Deus não precisava ter feito nada na sua história. Ter te tirado da sarjeta e ter colocado você hoje num lugar digno. Muitos aqui sabem do que eu estou falando. Porque a grande maioria que eu conheço as histórias. E eu sei o que são hoje em relação ao que eram ontem. Deus não precisava ter feito isso com ninguém. Mas Ele fez. Porque Deus é justiça, é misericórdia, mas também é amor. Foi esse Deus amoroso que agiu com esse povo. Aleluia. Em Lucas capítulo 5, versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. A gente vai ver, tanto no Novo Testamento como no Velho, mas no Novo Testamento a gente também vai ver esse respeito sobre quem era o Senhor. Aqueles que reconheciam e entendiam a soberania de o que aquilo representava, eles sabiam que existia uma relação, mas existia um limite. A gente consegue entender isso quando nós olhamos, por exemplo, para os mais velhos. Eu até acho, vou até generalizar, vou até cometer um erro aqui de trazer um achismo, mas eu até acho que as gerações mais novas têm uma certa dificuldade de olhar com respeito os mais velhos. Talvez eu seja da última geração que isso tinha um valor realmente muito grande. Porque até aqui na igreja, mesmo os que eram mais velhos, que eram os mais brincalhões, mas mesmo assim eu via um limite com eles, porque eles eram mais velhos. Estabeleciam respeito. Nossos pais, nossos avós, a gente pode estar num momento de graça, o que for, mas tem piada que a gente faz com um colega da escola, que a gente brinca com os nossos iguais, que a gente não brinca com os nossos pais, com os nossos avós, com outras pessoas. Não é verdade? Se a gente consegue ter essa dimensão em relação às nossas pessoas da nossa convivência, nós conseguimos também carregar essa dimensão na nossa relação com Deus. O quarto e último ponto, como diz um conhecido meu, caminhando para o fim, em Êxodo capítulo 3, agora no versículo 7, diz: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor e sei quanto eles estão sofrendo. Aqui nós temos algumas expressões que aparecem aqui. Deus está vendo, Deus está ouvindo, Deus conhece e Deus age. Ou Deus desce. Porque nós vamos ver isso no versículo seguinte, no versículo 8 do capítulo 3 de Êxodo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Aqui, quando o Senhor está falando em conhecer, Ele não está apenas indicando uma informação, mas uma profundidade, algo relacional, experiencial. O Senhor realmente, não é que Ele estou sabendo, Ele realmente conhece, Ele sabe o que está acontecendo, Ele sente o que está acontecendo. Esse era o povo que Ele chamava de meu povo. Ele tinha total dimensão do que estava acontecendo ali. E por isso Ele estava agindo. Queridos, Deus também, assim como conhecia o povo hebreu que estava sofrendo no Egito, Ele também conhece a sua história. E nenhuma lágrima é invisível para Deus. Ele tem ouvido cada choro, tem percebido cada gemido, cada sofrimento. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não espere por fogos de artifício. Não espere que Ele se manifeste não na sarça, mas no pé de nim, no ficus, na goiabeira que fica perto de sua casa, pegando fogo. Não espere, porque Ele não precisa mais isso. Nós já temos as evidências da glória de Deus num nível completamente diferente. Porque esse Deus que falou com Moisés não deixou ele nem se aproximar, mas nós vivemos num tempo posterior ao Cristo ressuscitado. E é o poder do sangue desse Cristo que passa por cada um de nós nessa noite. Nós não precisamos de outros níveis de evidência. Nós cremos no Senhor integralmente. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Para vê-lo, para perceber, mas para viver com Ele. Quando nós também entendemos esse texto,
percebemos que o silêncio de Deus, ele nunca deve ser confundido com indiferença, porque Deus em nenhum momento foi indiferente ao sofrimento dessas pessoas, apesar de que, em termos auditivos, ou para quem estava esperando algo muito incrível, vistoso, o Senhor estava sem falar nada, até que ele aparece a Moisés nesse nível, e depois ele tem uma série de manifestações físicas com o povo. Era água que saía da rocha, era levantar a mão e pegar codorna, era maná, era pão que aparecia, era sombra que andava com esse povo para o povo no deserto não ter um sol no lombo, era sandália que crescia junto com os pés. Tinha muitas e mesmo assim o povo ainda dizia: ai, que saudade da cebola do Egito. Às vezes a gente tem saudades de cebolas também, em outros contextos, talvez não cebolas, né? Mas, ai, que saudade. Hoje em dia que mais, não foi pastora Neuza, mas antigamente tinha muito. Ai, que saudade do tempo do galpão. Olha, vimos, né? Tem gente que sabe o que eu estou falando. São estações diferentes. O Senhor cria tempos diferentes. As coisas vão mudar. Nos próximos anos, muitas coisas aqui na igreja vão mudar. Muitas coisas vão mudar na sua casa. Vai mudar no seu emprego, no seu trabalho. Deus está no controle? Deus está no controle? Então vai mudar para melhor, meu amigo. Pode mudar não para as suas expectativas, mas vai mudar para melhor, porque Deus está no controle de tudo. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar o quê? Aquele que estava o quê? Perdido. Assim como Deus desceu aqui para poder falar com o povo e ter um contato físico, como nós falamos aqui nas diversas manifestações, Jesus também vai fazer isso. Porque agora Ele não desce mais como para um tempo, para uma estação, mas o Senhor desceu para operar e trazer algo para os nossos corações de forma definitiva. Porque o que o Senhor fez, Ele continua fazendo. O Senhor, a graça, aquilo que nos foi alcançado não foi sobre um tempo, mas foi sobre todo o tempo. Por isso que nós falamos, em todo tempo Ele é bom. Em todo tempo Ele é misericordioso. Porque o Senhor agora entrou em nossa dor, carregou o nosso pecado, e Ele venceu o poder, a força que antes nos escravizava. Agora Ele nos levou para um lugar livre, para estar com Ele, vivendo com Ele, em todo o tempo. Mesmo quando os nossos olhos estão fechados para Ele. Mesmo quando os nossos ouvidos estão fechados para Ele. Mesmo assim, o Senhor está lá, presente. E Ele fala isso para lembrar a igreja. Ele tem escutado o seu clamor, Ele tem escutado a sua oração, Ele tem escutado a sua aflição, Ele tem escutado o seu choro, Ele sabe das dificuldades que você está vivendo em casa, das dificuldades financeiras, Ele sabe da agonia que está vivendo no trabalho, que você sonha em mudar de situação, do seu desejo de empreender para mudar, não apenas por causa de uma vaidade, mas porque você quer levar algo diferente para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Ele tem percebido tudo isso, mas confia no Senhor. Sobre todo o tempo, em todo o tempo Ele é bom. O tempo todo o Senhor é bom e misericordioso. Não deixa o seu coração ser tomado de incredulidade, porque às vezes nós somos tomados disso. E nós disfarçamos essa incredulidade de outras formas. Às vezes com a pressa. Às vezes vê o Senhor fazendo algo incrível na vida de fulano. Poxa, e aí vem aquela inveja gospel. E na minha vida? Querido, mas a sua vida é diferente. Seu coração é outro. Seu tempo é outro. Deus preparou caminhos que talvez você ainda não está vendo. Ou então porque você está forçando a olhar para o lado de lá, mas Deus tem algo para você do lado de cá. Abre o seu entendimento. Tem coisa que parece que já está fazendo sucesso, que já está dando certo agora, para este mundo. Mas às vezes Deus aperta um botão, vira tudo, joga tudo para cima e muda a rota. Porque aquele que vive com o Senhor disse, agora vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é mais o meu entendimento, é o entendimento de Deus se fazendo na minha história. Esse é o Deus que eu creio, é o que você crê? Amém, glória a Deus. Foi para isso que Jesus desceu, para se conectar com o seu povo assim. Por isso que em João capítulo 8, 36, se pois o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão o quê?
livres. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para a liberdade. Somos livres. Deus, Ele ouve o clamor, está ouvindo. Esse Deus também desce, assim como desceu para aquele povo de Israel. Entra na história e Ele quebrou, naquele caso, literalmente as correntes. Mas aqui também Ele está quebrando as correntes espirituais, quebrando as correntes simbólicas, os traumas, os medos, rancor, tudo que ainda aprisiona o seu coração e a sua história. Há tempo para viver uma liberdade profunda com o Senhor. O Senhor quer lhe aprimorar, não apenas como pessoa, fazendo um trabalho, fazendo um ser humano melhor, mas lhe fazendo um servo fiel. Porque o Senhor opera na sua própria vontade e no seu próprio entendimento. Amém? Eu falei, foi igual o meu conhecido mesmo, eu falei caminhando para o fim, mas tem mais um pedacinho. Espero que ele não veja o vídeo. Corta aí, Júnior. Versículo 10 de Êxodo. Agora vá, eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. No 11, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então Moisés, quando ele fala isso, ele está olhando para o quê? Para as suas próprias insuficiências. E aí, como já comentado nessa noite, Deus, ele não responde exaltando a capacidade de Moisés. E às vezes a gente tem esse vitimismo às vezes só funciona entre a gente. Ou eu não consigo tal coisa, para poder a pessoa do lado dizer, consegue ser desenrolado, velho. Com Deus não funciona, não. Porque Ele não é homem, né? Então Ele opera num campo de sabedoria completamente diferente. Aí você vai dizer assim, mas eu não estou valendo nada. Eu falei, eu sei. Mas eu sou tão feio. É feio mesmo. Mas mesmo assim eu vou lhe trazer formosura, né? Que nem Ele nos justifica. Não somos justos, mas Ele nos justifica. Ele vai emprestar qualidades que não são nossas, mas Ele coloca. Tem gente aqui, meu amigo, tem uns conhecidos meus aqui que se fosse pela beleza não era nem para estar casado. Mila conhece essa pessoa, mas Deus tem misericórdia. Ele age com misericórdia nas nossas vidas, né? O Senhor, Ele opera em outra rotação, igreja. Só que aí Ele responde para Moisés, diferente, não sei se era a expectativa de Moisés, mas diferente do que se espera, às vezes, de uma fala vitimista. No versículo 12 de Êxodo, Ele vai dizer, mas eu estarei com você. Eu estarei contigo. Porque a resposta de Deus não foi, você é capaz, você é forte, você consegue. E às vezes a gente traz isso para o púlpito. Às vezes a gente vê por aí. Às vezes se usa muito desse recurso. E eu repito, eu trago à igreja. Esse recurso não é bíblico. A palavra o tempo inteiro está dizendo para as pessoas, não, você é fraco mesmo. Você não consegue mesmo, não. Você não consegue. Mas você vai conseguir. Sozinho você não consegue, mas você vai conseguir. Por quê? Porque eu estou contigo. Não é sobre a nossa natureza humana se aperfeiçoar, mas o quanto nós conseguimos nos desprender para Deus fazer parte da nossa rotina e da nossa vida. E a realização daquilo que, não dos nossos sonhos, mas daquilo que realmente importa, que pode ser os nossos sonhos, se tornar parte dos propósitos, dos planos de Deus. E aí Deus traz essa resposta, eu estarei com você. Aqui a gente entende que a missão, ela não dependeria da grandeza do instrumento, mas da presença daquele que envia, do nosso próprio Deus. Por fim, agora de verdade, não que fosse de mentira antes, né? Mas para ficar mais próximo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente percebe, quando Paulo fala isso, quando Paulo traz esse texto, ele está dentro de um contexto que ele traz evidência de mazelas enormes que ele carregava, de problemas grandiosos que ele carregava junto com ele. E mesmo assim, Deus usou Paulo? Usou ou não usou Paulo? Bastante, não foi? Exatamente. Deus usou Pedro? Usou. Era um ignorante, um completo ignorante, e se tornou um dos pilares do que nós chamamos hoje de igreja. Deus, Ele quer os disponíveis e usá-los como instrumentos.
Deus quer fazer e vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. Não importa os níveis de matemática que você sabe fazer, de conta que você sabe resolver, o quanto você sabe escrever ou não, ler ou não. Não importa se você tem formação de nível superior, o que você tem, o que você não tem. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é esse o diploma que Deus quer e espera de cada um de nós. Fica de pé.